trago para os irmãos, portanto, uma mensagem muito interessante, e eu estava a dizer do meu ponto de vista, mas eu penso do ponto de vista de todas as pessoas. Porque eu vou falar sobre a Páscoa, mas eu vou explicar, vou tentar explicar porque é que Jesus Cristo morreu. Porque é que Ele teve que morrer. Okay? Eu já em outras alturas tive a oportunidade de pregar sobre a Páscoa. Eu normalmente, quando falo sobre a Páscoa, eu vou até Êxodos. Começo normalmente por Êxodos 12, que é quando a Páscoa foi instituída. Vocês lembram-se, não é? Os judeus estavam a querer sair, portanto, do Egito, vieram as pragas, depois veio a última praga, portanto, o anjo da morte, que iria passar, e então Deus chamou Moisés, não é? Para o instruir, que ele instruísse o povo para sacrificar um cordeiro, colocar o cordeiro nas ombreiras das portas, ok? E então a Páscoa foi instituída, portanto, de alguma forma. Aí depois passou a ser celebrada todos os anos, até chegar ao momento em que Jesus Cristo celebra Ele próprio a Páscoa, e Ele transforma a Páscoa de alguma forma na ceia do Senhor, que é aquilo, portanto, que ficou para nós. A Bíblia diz que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele é o Cordeiro de Deus que Deus enviou ao mundo pelos pecados do homem. Okay? Nós sabemos isso, e tem sido isso, portanto, que eu tenho pregado regra geral. Hoje, enquanto preparava esta mensagem, não hoje, mas enquanto preparava esta mensagem, procurei explicar porquê que Jesus Cristo morreu, porquê que Ele teve que morrer. E para explicar, portanto, a razão pela qual Jesus Cristo teve que morrer, nós temos que pegar nas nossas Bíblias, se os irmãos não se importem, e temos que ler um trecho que está, portanto, em Gênesis 2, e nós vamos andar pelo livro de Gênesis. Vamos abrir, então, Gênesis, capítulo 2, no versículo 17. Okay? E diz assim... vamos ler a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, eu vou repetir aqui esta frase: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta é a primeira vez que a palavra morte, que a palavra morrer, morrerás, portanto, que esta palavra é utilizada, portanto, na Bíblia. Portanto, estamos no segundo capítulo também, portanto, não havia muita coisa para trás, mas ela é referida logo, portanto, no segundo capítulo da Bíblia. No dia em que comerdes, portanto, morrerás. Será que havia alguma característica do fruto, okay? Havia alguma característica no fruto que provocava a morte? Provavelmente não. Okay? A característica estava no coração do homem em obedecer ou não obedecer. Aquilo que provocava a morte não era uma característica intrínseca do fruto, como se o próprio fruto tivesse veneno. Aquilo que causava morte ou vida era o ato de obediência ou desobediência a Deus. E o que é interessante referir, sempre que a Bíblia faz menção, portanto, sempre que a Bíblia faz menção ao pecado, portanto, nós temos duas expressões. Nós temos pecados, coisas que nós fazemos em desobediência a Deus, mas temos o pecado, que foi aquilo pelo qual Jesus morreu por nós. O pecado. Okay? Portanto, ou seja, existe uma espécie de uma diferenciação entre pecados, erros, coisas que nós cometemos ao longo da nossa vida e são contrárias à vontade de Deus, como, por exemplo, a violação de todos os mandamentos, não apenas os 10, são formas de pecados, mas existe um pecado, que é o pecado da desobediência, o pecado da rebeldia, que é o pecado que provoca, portanto, a nossa morte espiritual. Então Deus dá um mandamento ao homem, diz: há aqui duas árvores, aliás, existem muitas árvores no jardim, vocês podem comer de todas elas, mas há uma que vocês não podem comer, porque certamente no dia em que a comeres, vocês morrerão. Então dá a ideia da existência de uma coisa, okay, chamada morte, okay, que está ali, não é que existe, okay, mas que não tem poder sobre a vida do homem. A não ser que a partir de determinada altura o homem dê poder à morte. Então o que é que nós temos? Nós temos Deus, okay? Nós temos o homem, não é? E depois temos ali a morte, uma coisa inanimada, uma coisa que está ali que não tem poder nenhum. E essa coisa, chamada morte, ganhará vida ou poder, okay? Ou dunamis, portanto atividade, dependendo do comportamento do homem. Então reparem bem. No hebraico, portanto, a palavra pecado, portanto, significa rebelião, portanto, contra a vontade de Deus. No grego, a palavra tem uma conotação ligeiramente diferente, significa falhar o alvo.
Okay? A palavra, portanto, em grego, falhar o alvo. Então, pecado, de uma forma ou de outra, é quando nós falhamos o alvo de estarmos alinhados com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando nós nos desalinhamos da vontade de Deus, portanto, então, nós falhamos o alvo, portanto, nós entramos em pecado. Ok? Então, o que é que acontece? Vamos abrir novamente a nossa Bíblia, Romanos 6, 23. Nós vamos aqui só abrir 3 ou 4 versículos para nos posicionarmos. Romanos 6, 23. E vamos... Todos nós conhecemos estas passagens, mas eu quero que fique claro, portanto, a noção do qual o caminho que nós vamos seguir para esta mensagem. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reparem bem, o início do versículo, portanto, 23a, porque o salário do pecado é a morte. Então vamos ver. A morte, portanto, não tem poder, okay, sobre o homem. Okay? No início, quando as coisas são criadas, a morte não tem poder absolutamente nenhum sobre o homem. É como se ela estivesse ali inanimada, à espera, portanto, de poder eventualmente ser ligada, de ser ativada, ou então ficar inanimada para todo o ser. Mas o que a Bíblia diz é que em Romanos 6:23 que o salário, portanto, é o pecado, perdão, portanto, o salário do pecado é a morte. Então é como se houvesse uma espécie de uma paga, okay? Algo que ativa a morte. Okay? O salário, o que é o salário? É algo que nós recebemos por alguma coisa que nós fizemos. Okay? Ou é uma paga que a gente recebe por alguma coisa que a gente faz. Okay? E essa paga que a gente recebe, okay, tanto é bom como é mau. De acordo? Aquilo que nós recebemos como salário, que é a paga que nos é devida, okay, que é isso que significa salário. Nós pensamos muitas vezes em salário apenas como dinheiro que recebemos no final do mês. Salário, que em termos bíblicos, não é apenas aquilo que nós recebemos no final do mês. É aquilo que nos é devido por alguma coisa que nós fizemos. E então aqui em Romanos 6 diz que para o pecado existe um salário. Para o pecado existe uma paga. Okay? Portanto, e essa paga é o quê? Essa paga é a morte. Então, o que é que dá poder à morte para atuar sobre a vida do homem? É o pecado. Ok? Portanto, então o que é que nós temos? Nós temos a morte, mas a morte não tem poder nenhum sobre a vida do homem, okay? Enquanto o homem não der autorização à morte para ter poder sobre a sua vida. E como é que o homem dá autorização à morte? Pecando. Amém, irmãos? Se o homem não tivesse pecado, a morte não tinha poder sobre a vida dele. Então, quando o homem pecou, o homem abriu o caminho à morte para que ela influenciasse, para que ela tivesse, portanto, poder sobre, portanto, a vida do homem. Então, o que é importante dizer? Que a morte, portanto, para o homem é uma escolha. Okay? A morte para o homem é uma escolha. Portanto, o homem pode escolher viver, ou o homem pode escolher morrer. Portanto, está nas suas ações, portanto, a morte não é algo, okay, que seja obrigatório para todos os homens. A morte não é algo que nós todos tenhamos que passar. Agora, a pergunta que está aqui a formar na cabeça das pessoas é, espera aí, okay, mas que tipo de morte, portanto, é que nós estamos a falar? De que tipo de morte é que nós estamos a falar? E nós podemos dizer que há duas formas de morrer, ou há duas formas de viver, por assim dizer. Nós temos o tipo de morte, podemos dizer que é separação, portanto, do homem da presença de Deus, okay? Ou separação do Espírito de Deus do Espírito do homem. Ok? Portanto, quando o Espírito de Deus, okay, que habita no Espírito do homem quando o homem se converte, okay, se separa novamente do homem, provoca uma separação do homem relativamente a Deus, e então o homem morre. Okay? Ele está morto espiritualmente. Okay? Mas esta morte é eterna, porque o Espírito é eterno, o Espírito não morre. Okay? Então a morte, o que é? A morte é a separação de Deus. Okay? Então o que aconteceu aqui? Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele ficou separado de Deus. Aquela comunhão que ele tinha no jardim, aquele mandamento, aquela obrigação que ele tinha de dominar a terra, okay? De expandir, portanto, o jardim de forma a que este jardim, de alguma forma, ocupasse toda a terra, okay? Para que ele dominasse sobre todos os animais. Ele, depois de pecar, o que é que ele fez? Ele deixou de estar em comunhão com Deus, ele foi tirado da presença de Deus, ele foi separado
do jardim. Mas nós sabemos que Adão ainda viveu cerca de 900 anos, 900 e tal anos. Ok? Então, Adão era uma espécie de um morto-vivo. Certo? Adão estava morto espiritualmente, porque estava separado da presença de Deus, mas continuava vivo, portanto, na sua carne. Okay? 900 anos depois, portanto, Adão morreu. Assim também nós, e o mundo em geral, quem não tem Cristo, está separado espiritualmente de Deus, está longe de Deus, está morto espiritualmente, ainda que no seu corpo ele continue vivo. Ou seja, o homem continua a ser um espírito que tem um corpo, okay? E esse espírito está vivo, vai continuar vivo, okay? O seu corpo, enquanto funciona, está vivo também, mas vai haver uma altura em que o corpo vai morrer, e este espírito que está morto, mas vive, e vai viver para sempre, mas vive separado de Deus. Amém. Porque o espírito do homem não morre. Ok? Portanto, então aquilo que nos espera, o que é que nos espera? Espera-nos uma vida em Cristo, ok? Um voltar ao Éden, um voltar ao jardim. Quando nós morremos, até depois, portanto, o reino ser implantado na terra, mas até morrermos, quando nós morremos, tal como Jesus prometeu, portanto, ao ladrão na cruz, diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é o que significa a palavra Éden. O que nos espera é voltarmos ao jardim, que significa o quê? Voltarmos à comunhão estreita, portanto, com Deus. Ok? Então nós morremos de duas formas. Morremos quando estamos separados espiritualmente de Deus, quando o Espírito de Deus não habita no nosso espírito. Estamos separados de Deus, estamos mortos espiritualmente ainda que vivos. Okay? E estamos também, portanto, mas mantemos o nosso corpo ainda vivo, portanto, a ser corrompido a cada dia que passa, até que um dia terminem, portanto, os seus dias nesta terra. Então é importante percebermos que nós temos estes dois tipos, portanto, de morte. A morte espiritual, portanto, e a morte física. Então é assim, o pecado entra no mundo pela desobediência de Adão, e pela desobediência de Adão, a morte, portanto, ganhou vida e poder sobre o homem. E tal como um homem que pecou, o pecado entrou, portanto, e tocou de alguma forma todos os homens, assim também nós sabemos que a morte e a ressurreição de Cristo vem trazer a vida a todos os homens. Mas nós já vamos lá um bocadinho mais à frente. O que eu queria que percebessem neste momento é que pelo pecado de Adão, a morte ganhou vida. Ok? Portanto, pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, a morte ganhou poder sobre o ser humano. Ok? Portanto, o pecado deu entrada no mundo e tornou-se um salário, uma paga para todos aqueles que pecam. Lucas 10, 7 diz que digno é o obreiro do seu salário. Portanto, o digno, quando nós utilizamos a palavra digno, nós utilizamos-la muitas vezes para Deus, não é? Porque ele é digno. Mas a palavra aqui digno é de alguma forma merecedor. É o que significa merecedor. Quem merece, não é, o salário, merece a paga, aquele que fez alguma coisa. Portanto, todos nós fazemos alguma coisa na nossa vida. E por tudo aquilo que nós fazemos, nós merecemos uma paga. Nós, os que somos crentes, que já estamos unidos no mesmo Espírito com Deus, as nossas obras vão nos dar uma paga, chamada galardão. Como alguns costumam dizer, pedras preciosas para a coroa. Okay? Mas aqueles que, mesmo sendo cristãos, praticam más obras, também receberão um galardão pelas más obras. Portanto, o que a Bíblia diz aqui é tudo aquilo que nós fazemos não ficará sem paga, não ficará sem resposta. Portanto, digno é o obreiro do seu salário, portanto, merecedor do seu salário é aquele que trabalha, e o salário para o pecado é a morte. Portanto, e a morte entrou no mundo porquê? Através do pecado do primeiro homem, através da desobediência, portanto, do homem original, através da desobediência de Adão. O pecado, portanto, entrou no mundo. Vamos agora saltar um capítulo em Gênesis, se não se importam, e vamos para Gênesis 3, capítulo 15. Perdão, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. E diz assim. Bom, vamos ler a partir do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E depois diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás
o calcanhar. Bom, este é um versículo muito interessante, porque este versículo, regra geral, aponta, portanto, e todos nós sabemos, que neste versículo há a promessa de um Redentor. Há a promessa de um Salvador, ok? E esse Salvador, portanto, é Jesus Cristo. Logo em Éden, o que nós estamos a ver aqui é na história da criação, Deus faz o homem, ok? Deus faz a mulher, Deus faz uma promessa ao homem e à mulher de governar, portanto, sobre a toda a terra. O homem desobedece a Deus, o homem falha, portanto, nesse propósito, ok? Por ter falhado, ele ativa, portanto, a morte passa a ter poder sobre a vida do homem, portanto, ele é afastado, separado, portanto, espiritualmente de Deus, ainda que fique vivo no seu corpo, um corpo que era para viver para sempre, mas que agora vai morrer. Mas imediatamente a seguir, Deus põe em prática o plano de salvação. Deus põe em prática o plano de salvação e diz: porém inimizade entre a tua semente, okay, e a semente da mulher. Okay? Esta, a semente da mulher, te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Okay? Isto é muito interessante pensar. E nem toda a gente tem noção. Eu espero que isto realmente vá fazer alguma diferença para vocês e que seja uma espécie de um tchan-tchan, okay? um abrir de olhos para alguns detalhes. Se nós repararmos bem aqui neste texto, nós temos duas sementes. Nós temos uma semente, que é a semente da mulher. E nós sabemos que Jesus Cristo nasceu de semente de mulher sem intervenção do homem. Ela foi gerada pelo Espírito Santo. Portanto, nós sabemos que a semente da mulher é Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo nasceu de uma virgem, portanto, ele não teve intervenção de homem, portanto, a semente da mulher é Jesus Cristo. Mas nós temos aqui uma outra semente. Portanto, há duas sementes, portanto, faladas aqui. Nós temos dois intervenientes, temos um lado a mulher, não é? E temos o outro lado, Satanás, o diabo. Okay? E temos uma semente, que é a semente da mulher, e temos a outra semente, que é a semente do diabo. Okay? E a pergunta que eu faço é: como é que nós percebemos, onde é que nós vemos a existência da semente do diabo e a inimizade que existe entre uma e outra? E onde é que essa inimizade ela se vai culminar? E é interessante percebermos isto. Aqui apetecia-me dizer, como diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Okay? Quem tem olhos para ver, que veja. Então, nós vamos ver duas passagens que falam do mesmo contexto para explicar esta segunda semente. Okay? Falam do mesmo contexto, é o mesmo ambiente. Uma delas é João 8,44 e a outra Mateus 12,34. João 8,44. João 8,44. E nós vamos ver Jesus utilizar aqui uma expressão nestas duas passagens que não é normal o Senhor utilizar. Eu quero que percebam que na maior parte dos casos Jesus fala ao povo chamando-lhe ovelhas perdidas de Israel. Okay? Mas aqui o Senhor não utiliza, portanto, essa expressão. Evangelho segundo João, okay? Capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, a quem é que Jesus está a dizer estas palavras? A quem é que Jesus está a falar dos filhos que são os filhos do diabo? Ele está-se a referir, portanto, à classe política, religiosa, dominante, portanto, daquela época. Sacerdotes, fariseus, portanto, e escribas. Okay? Portanto, ele reúne estes indivíduos que supostamente teriam a chave da salvação, o conhecimento da palavra, que lideravam o povo, portanto, na sua suposta caminhada para Deus. Okay? Jesus está-se a referir, ele não está a falar às ovelhas perdidas de Israel, ele está a falar àqueles que ele sabe que de alguma forma estão pacmentados, eu não sei se esta palavra existe, estão em pacto, okay, com o diabo, estão pacmentados, não existe, portanto, para se inventar uma palavra nova, que estão alinhados com o pai da mentira para impedir que Jesus Cristo possa verdadeiramente reinar, portanto, sobre a terra. Portanto, vamos ver Mateus 12,34, o contexto é o mesmo, okay? Mateus 12,34, o contexto é o mesmo.
Mateus 12, 34. E diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está o coração cheio. Bom, por que eu vim buscar esta passagem aqui? Por causa da utilização da expressão raça de víboras. E nós vamos nos centrar naquilo que se passa cá dentro. Okay? Então nós temos aqui duas sementes. Temos uma semente, okay, que é a semente da mulher, okay, cuja sua origem, portanto, veio dar em Jesus Cristo. Amém? Portanto, eu vou repetir. Nós temos aqui duas sementes. Okay? A semente da mulher, que nós vimos que veio dar, portanto, em Jesus Cristo. Mas aqui é prometida uma outra semente que terá inimizade, portanto, com a semente da mulher. Quando a semente da mulher nasce, quando Jesus Cristo é, portanto, nato, quando Jesus Cristo nasce, imediatamente a semente do diabo inicia a sua perseguição. A primeira começa com Herodes. Okay? Que sabendo que Jesus Cristo tinha nascido, engana, porque é filho do diabo, o pai da mentira, diz aos magos: vinde-me dizer onde está a criança para que eu também vá adorar. Quando a sua intenção era saber onde é que estava a criança para a matar. A inimizade entre a semente da mulher e a semente do homem manifestou-se, e a semente de Satanás manifestou-se no preciso momento em que Jesus Cristo nasce. Satanás, que conhecia a profecia porque foi-lhe profetizada a ele, esteve durante estes anos todos, okay, atento ao povo de Israel, atento às profecias, para saber quando é que a semente da mulher iria nascer. Okay? E sabendo que uma vez que a semente da mulher, portanto, estaria nascida, viria um momento em que essa semente esmagaria a cabeça da serpente. E então o que é que esta semente de Satanás quer fazer? Pisar, esmagar a semente da mulher, antes que a semente da mulher esmague, portanto, a sua cabeça. Então Jesus Cristo nasce logo em fuga, ok? Okay? Avisado pelo anjo, eles fogem para o Egito, okay? Há uma matança, Ramá chora, portanto, os seus filhos, okay? E começa a inimizade entre uma semente e a outra. E quando Jesus Cristo inicia o seu ministério, ele começa a falar, portanto, começa a anunciar o reino e automaticamente começam as perseguições para o matar. Quando ele faz a sua primeira aparição pública, quando ele cita Isaías 63, ok? 63 ou 61? 61. É bom estar aqui, portanto, a minha mulher, que sempre me corrige. Okay? Isaías 61, onde ele diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Okay? E nesse momento, portanto, ele é levado para um precipício, depois de sair da sinagoga, para o atirarem cá para baixo. Mas ele inicia o seu ministério. A inimizade entre a semente do homem e a semente, portanto, de Satanás, portanto, fica logo ativa. Portanto, a vontade para matar Jesus mantém-se. Por isso Jesus faz esta afirmação em João 8,44, quando ele diz: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da mentira. Ele é homicida desde o primeiro dia. Homicida porquê? Desde o primeiro dia, porque ele provocou pela sua mentira, pelo seu engano, a morte espiritual de Adão e Eva. Ele é homicida desde o início. Okay? Pela sua mentira provocou, portanto, a morte de Abel. Ele é homicida desde o início. Por isso aqueles eram filhos do diabo. E filhos, portanto, do pai da mentira. E repara bem, em Mateus 12 ele diz: vocês são uma raça de víboras. Ora, a palavra raça, para que percebam, okay? Quando nós hoje pensamos em raça, nós às vezes não entendemos bem a linguagem bíblica. Porque nós pensamos raça num conjunto de povo. Uma raça. Não é? A raça cigana, a raça os brasileiros, os portugueses, são raças, não é? São povos, são etnias. Mas a palavra raça, utilizada aqui, é ginema, significa no grego é ginema, é geração. Okay? Geração. Geração é quê? É filhos. Okay? Raça de víboras é como se eles estivessem a dizer: vocês são geração, vocês são filhos, são de uma geração de víboras. Okay? Portanto, levando aquele povo que estava em inimizade com Deus, inimizade com Jesus, com a semente da mulher, até aos dias da profecia inicial. Faz sentido para vocês, irmãos? Esta profecia que foi dada, okay? Ou seja, o que é que o Senhor faz? O homem peca, o homem erra, o pecado passa a dominar o homem, Deus põe logo em funcionamento o plano de salvação sobre a raça do homem, lançando uma profecia, okay? Dizendo que a mulher da semente dela nascerá, portanto, aquele que vem salvar o mundo, e ele vai pisar a cabeça da serpente.
Okay? E a serpente, sabendo que isso ia para acontecer, automaticamente toma atenção ao povo de Israel, fazendo tudo para o destruir. Para quê? Para que em determinada altura, quando essa semente nascesse, que ela não tivesse poder, portanto, sobre o diabo. Isto é tremendo, isto é um plano. Perceber estas coisas é algo fantástico. Ler a Bíblia e perceber, portanto, o plano da salvação desde o início das coisas é algo que realmente é maravilhoso. Eu agora quero saltar um pouco mais para a frente, ainda dentro do versículo 3.15, ainda no versículo 3.15, e nós lemos duas coisas. Nós lemos calcanhar e cabeça. Okay? Calcanhar e cabeça, não é? Isto é muito interessante. Na palavra cabeça, okay, no grego é crânion. Okay? Que significa crânio. Crânion, cabeça, crânio. Okay? Mas que, quando ela é utilizada, referindo-se àquilo que eu quero, que já vou fazer referência, do grego, okay, o nome, portanto, hebraico, perdão, é Gólgota. Okay? Que significa caveira. É? Que também significa, portanto, numa transliteração do grego, significa calvário. E nós não temos muitas vezes noção, porque as palavras com o passar do tempo mudam. Então quando nós falamos no Calvário, e nós dizemos a nossa vida é um Calvário, é o mesmo que estivéssemos a dizer a nossa vida é um crânio, a nossa vida é uma cabeça. Okay? Porque Calvário, nós transformamos hoje como sofrimento. Porquê? Porque no Calvário Jesus sofreu. Então nós quando sofremos dizemos que estamos no Calvário. Na realidade o que nós estamos a dizer é que estamos na cabeça. Okay? Ou estamos no crânio, ou estamos no Gólgota. Okay? Que é isso que significa, portanto, a palavra Calvário. Então nós temos uma cabeça e nós temos um calcanhar. Ora, eu disse que desde o início, portanto, que o diabo sabia que a sua cabeça, portanto, seria esmagada. Ok? Nós vamos abrir em João 13, versículo 18. Evangelho de João 13, versículo 18. Isto é muito interessante. 13, versículo 18. Diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então Jesus Cristo está a celebrar a ceia com os seus discípulos antes de ser traído por Judas, antes de ser preso. E quando lhe perguntam, quem é que te vai trair, a resposta dele está expressa nesta passagem. Ele diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então Judas, amando de Satanás, ele traz Jesus. E qual é a expressão utilizada aqui? Ele levantou contra mim o seu calcanhar. Com que objetivo? De esmagar a cabeça de Jesus. Então a promessa e a profecia, a promessa que Deus deu no início de todas as coisas é: o teu calcanhar, o da semente da mulher de Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente. E para que isso não aconteça, nós vemos a serpente a fazer o quê? A querer esmagar, portanto, a cabeça da semente da mulher. Okay? Portanto, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O Senhor Jesus está a fazer referência aqui, e isto é interessante, a uma passagem que nós encontramos no Salmo 41, versículo 9, e isto é muito interessante, em que o Senhor diz: aquele que comigo se relacionava de próximo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está a falar de quem? Está a falar de Aitofel. Aitofel era um conselheiro próximo de Davi, era um amigo íntimo de Davi. Eles cultuavam a Deus juntos. Era alguém que Davi amava muito, era o seu amigo íntimo. Mas quando Absalão levanta aquela revolta para destronar David, então Aitofel, ele toma, portanto, o partido do seu filho Absalão. E por isso, portanto, neste Salmo, o Salmo 41, 9, portanto, o rei David utiliza esta expressão: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ora, o diabo, sabendo que Jesus Cristo, que vinha da linha de David, e que as profecias dadas a David, que o cetro não se afastaria, portanto, da sua mão, e que a linhagem Jesus tinha que vir da linha de David, ele sabia que eliminando David, eventualmente, portanto, eliminaria o desta sua linhagem. Portanto, quando o Senhor diz: eu porém inimizade,
A inimizade não aconteceu na altura da morte de Jesus Cristo. A inimizade entre uma semente e a outra decorreu ao longo da evolução do povo. Okay? No Egito, Satanás se levanta para destruir o povo de Israel, quando ele estava a formar e a crescer. Daí vem a grande libertação através de Moisés. Em toda a história, se nós lermos a Bíblia, desde o começo até ao seu fim, nós vemos inimizade entre o bem e o mal, vemos inimizade entre a semente da mulher e a semente do diabo. Amém, irmãos? Nós sabemos qual é o desfecho final, nós sabemos onde é que está, portanto, a vitória. Mas nós temos duas sementes, okay? Temos um calcanhar e temos uma cabeça. Nós sabemos, okay, que Jesus Cristo, okay, carregou a sua cruz e no lugar da calveira, no Gólgota, a sua cruz foi espetada aonde? Naquela cabeça, no lugar do Calvário, no Gólgota. Okay? E quando então a cruz foi espetada na cabeça, o que é que aconteceu? Cumpriu-se a promessa de que o calcanhar da semente da mulher, okay? A cruz foi espetada, portanto, pelo seu tronco, okay? E quando ela entrou, quando ela se levantou, Jesus Cristo morreu. Finalmente, então o quê? O calcanhar da semente da mulher, Jesus Cristo, o que é que fez? Esmagou a cabeça, okay, do seu inimigo, esmagou a cabeça da serpente. E naquele momento, tudo aquilo que a serpente estava a fazer, no sentido de eliminar Jesus Cristo, okay, não tinha percebido que ela própria estava a ser esmagada naquele momento, a sua cabeça estava a ser destronada e que a morte estava a ser vencida. Amém. E por isso, irmãos, quando eu dizia há bocado, morrer ou viver é uma escolha nossa. Viver ou morrer é uma escolha do homem. A morte, okay, não tem poder sobre o ser humano, a não ser que o ser humano dê esse poder à morte. Nós, okay, não estamos mais debaixo do jugo da morte, okay? Porque nós temos a escolha de voltarmos novamente para o paraíso. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito de Deus entra em nós, o Espírito de Deus volta, portanto, a habitar em nós, volta a estar em comunhão com o nosso Espírito, e nós voltamos a estar novamente na presença de Deus. Portanto, o salário do pecado é a morte, e nós não estamos a falar dos pecados, estamos a falar do pecado, que é a rebelião face a Deus. Okay? Quando nós estamos em Deus, quando nós não estamos rebeldes relativamente a Deus, então o salário para os nossos atos é a vida, e vida eterna. Amém, irmãos? Agora, aqui alguns aspectos importantes. Há muitas, eu tinha dito no início, razões pelas quais Jesus teve que morrer. Existem milhentas razões. Eu vou citar apenas 4 razões para fechar, portanto, aqui a nossa mensagem. Mas existem 4 razões. Primeiro, substituição. Jesus Cristo tinha que morrer, okay, em substituição daqueles que deviam morrer. Então, se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ok? Se o salário do pecado é a morte, então significa que todos aqueles que pecaram, e todos pecaram, todos estão destituídos da presença de Deus, todos nós tínhamos que morrer. Ponto. Porquê? Porque nós pecamos. Okay? O pecado entrou no mundo, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, com a tendência para pecar, ainda que na nossa inocência de crianças, okay, nós estejamos libertos, portanto, desse estigma, dessa morte, ok? Certo? Mas quando nós começamos a crescer e começamos a ter juízo, quando começamos a ter discernimento do bem e do mal, nós tornamos-nos responsáveis pelos nossos próprios pecados e pecamos naturalmente, e por causa desse pecado nós destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, aquilo que nós tínhamos de fazer era morrer. Ponto. Okay? Nós tínhamos que morrer. Então o que acontece? Jesus Cristo vem morrer em substituição de nós. Alguém tinha que pagar o preço, okay? No Antigo Testamento esse preço simbolicamente era pago pelos animais que eram levados em sacrifício, okay? Pela expiação dos pecados. Okay? Portanto, alguém tinha que morrer. Portanto, a primeira razão pela qual Jesus Cristo teve que morrer, portanto, foi para substituir, okay? É o conceito do bode expiatório. Portanto, alguém tinha que pagar, portanto, o preço por nós. Portanto, ele morreu para substituição dos nossos pecados. Depois, segundo, okay? Ele teve que morrer na carne. Okay? Portanto, Jesus Cristo, primeiro, Deus, teve que encarnar, teve que vir ao homem, porque ele teve que morrer na carne. Porquê que ele teve que morrer na carne? Porque o Espírito não morre.
O Espírito é eterno. Na presença de Deus ou longe da presença de Deus, o Espírito não morre. Okay? Então, para morrer, okay, ele tinha que se fazer carne e o sangue tinha que ser vertido. Ora, Espírito não tem sangue. Espírito não tem sangue. Okay? Onde é que está o sangue? O sangue está na carne. Okay? Então o sangue precisava de ser derramado. Então Jesus Cristo teve que ser feito carne. E teve que ser Jesus Cristo porquê? Porque o sacrifício tinha que ser de um animal perfeito. E ninguém é perfeito senão Deus. Portanto, alguém que era perfeito teve que se fazer carne, habitar em carne, ter a mesma estrutura física que nós. Okay? Para quê? Para como nós, ele poder ser sacrificado em nosso lugar. Portanto, teria que ser em igualdade de circunstâncias. O sacrifício de Jesus tinha que ser em igualdade de circunstâncias. Por outro lado, ele tinha que morrer do mesmo tipo de morte que nós podemos morrer. Okay? Que é a morte da nossa carne. Okay? Porque, conforme tínhamos dito, o nosso espírito continua a viver eternamente. Ainda que morto, mas vive. Okay? Para castigo eterno. Ou então, para glória eterna. Portanto, Jesus Cristo teve que ser carne para vir, portanto, morrer em carne. Depois, terceira razão, ele teve que ressurgir. Okay? Portanto, ele não bastava morrer, okay? Ele tinha que morrer, mas ele tinha que ressuscitar. E porquê? Este aqui é muito importante. A Bíblia diz que pela sua morte e ressurreição a morte foi vencida. Uma expressão muito simples. Quando é que nós vencemos alguma coisa? Quando é que nós vencemos? Quando nós passamos por ela. Quando é que nós vencemos um obstáculo? Falando isto em português, quando nós ultrapassamos esse obstáculo. Quando nós passamos para lá desse obstáculo, nós vencemos esse obstáculo. Amém, irmãos? Amém. A vitória numa prova, quando estão vários atletas a correr, okay? Quando é que um vence? Porque ele passou à frente dos outros todos. Okay? Quando é que se vence uma pista de obstáculos? Quando os obstáculos são todos ultrapassados. Quando os obstáculos são passados. Por isso é que a Páscoa, okay, no hebraico chama-se passagem. É uma passagem. Okay? Então Jesus Cristo teve que passar pela morte, mas ele não podia ficar morto. Okay? Por isso a Páscoa é uma passagem. Quando nós hoje utilizamos o nome Páscoa, temos que perceber que no hebraico pesar significa passar, significa passagem. Então Jesus Cristo teve que passar pela morte, ou seja, ele teve que entrar por um lado da morte, que é morrer, e sair do outro lado da morte vivo. E quando ele sai vivo pelo outro lado da morte, ele venceu este obstáculo que era a morte. Amém. Amém, irmãos? E ao vencer este obstáculo que era a morte, tendo ele feito na sua carne, okay, em substituição de nós, o que é que ele fez? Ele devolveu-nos a nós, todos aqueles que creem, ele morreu por todos. Não há uma pessoa acima da terra, desde a antiguidade até os dias de hoje, okay, pela qual Jesus de Cristo não tenha morrido. Okay? Certo? Foram todos chamados a esta grande salvação, mas apenas alguns escolhidos. Quem? Aqueles que o escolheram a ele. Okay? Aqueles que o aceitam como seu salvador pessoal. Os outros têm um cheque na mão, mas não estão a descontar. Não sabem, portanto, que têm aquela tão grande salvação, portanto, à sua disposição. Mas Jesus Cristo, quando faz esta sua ressurreição, ele vence a morte, significa que ele ultrapassou, portanto, a morte. E a quarta razão, para nos justificar. Uma vez tendo feito isso, nós estamos justificados. Significa que a justiça de Deus foi feita sobre a nossa vida. E aqui temos mais um problema de semântica. Quando nós hoje lemos a palavra justiça, quando nós pensamos em justiça, e quando lemos justiça na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, nós, por causa da nossa forma de pensar, nós pensamos em justiça, Ministério da Justiça, justiça, tribunal, punição. Okay? Nós pensamos na justiça como algo, foi à justiça, alguma coisa de errado fez. Justiça de Deus sobre a nossa vida significa justificação. Significa que nós estamos justificados. Quando a justiça de Deus se manifesta na nossa vida, significa que nós estamos justificados. Significa que nós fomos feitos justos. É isso que significa. A justiça de Deus sobre a nossa vida significa que nós fomos feitos justos. Okay? Nós fomos feitos incondenáveis. Porquê? Porque o preço, portanto, que estava, as acusações que estavam sobre nós, okay? Jesus Cristo levou-as com ele na sua morte. Ficaram gravadas na cruz. Portanto, as acusações que existiam sobre a nossa vida, portanto, deixaram de existir mais sobre nós.
Então, quando nós nos tornamos justos ou justificados, quando nós andamos em justiça do reino, significa que não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se nós nos perguntarmos porquê é que Jesus Cristo teve que morrer, 4 coisas. Primeiro, morreu em nosso lugar para nos substituir da morte que nós tínhamos que morrer. Segundo, morreu na carne porque nós somos carne e o Espírito, portanto, vive para sempre. Portanto, um cordeiro tinha que ser sacrificado e o sangue tinha que ser derramado. Por isso, quem era perfeito fez homem, okay? Para poder morrer como homem. Okay? Segundo, terceiro, ele teve que ressurgir, portanto ele venceu, ele ultrapassou a morte, ele entrou num lado da morte e saiu no outro lado, portanto de forma vitoriosa. Amém? E por fim, para nos justificar. É interessante, irmãos, que João 1,29, okay? Não precisamos de abrir a Bíblia, todos conhecemos a passagem. João Batista estava a evangelizar, João Batista estava a anunciar o reino e ele estava a batizar. E é interessante que ele vê o seu primo Jesus a vir e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é muito interessante, porque mais uma vez a semântica e a evolução das palavras nos tira o sentido original das coisas. Quando nós pensamos o Cordeiro de Deus, nós atribuímos a Jesus mais um título. Não é? Títulos de Jesus, né? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus. Então nós pensamos que Cordeiro de Deus, okay, é um nome, ficou um nome, um título, okay? Como doutor, engenheiro, arquiteto. Okay? Mas quando João vê Jesus, ele diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus. Ele não lhe está a dar um título. Ele está a olhar para Jesus e está a dizer: vem ali o Cordeiro de Deus. Reparem, o Cordeiro que é de quem? Que é de Deus. Okay? O que é que acontece quando as pessoas vêm para a Páscoa? Quando as pessoas vêm celebrar a Páscoa, vêm ao tempo, o que é que eles fazem? Eles trazem os seus animais. Para quê? Para serem sacrificados. Então, okay, vem o irmão Henrique Espinhal com o Cordeiro do Henrique Espinhal. E vem a irmã Maria com o Cordeiro da irmã Maria. E vem a irmã Mimi com o Cordeiro da irmã. Cada um que vem ao templo para sacrificar, traz a sua oferta, traz o seu cordeiro, para entregar pela expiação do seu pecado. Ok? Portanto, aquele cordeiro que cada um dos irmãos traz, não é o seu título. Então, quando João Batista olha e vê Jesus Cristo, okay, é como se ele estivesse a dizer: vem ali Deus com o seu cordeiro. Aleluia! Para fazer o quê? Para entregá-lo em sacrifício por todos nós, porque João que tira o quê? O pecado do mundo. Então é como se Deus estivesse a vir com o seu Cordeiro, o seu Filho amado, Jesus Cristo, para o entregar pelo pecado de todo o mundo. Então quando João olhou para Jesus e viu, ele não viu um título. Ele viu verdadeiramente um Cordeiro que ia ser sacrificado pelos pecados de todo o mundo. Então é isso que nós celebramos hoje. Quando nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, temos que perceber que havia aqui um plano, e há um plano e uma luta tremenda nos lugares espirituais. Existe uma luta, ok? E essa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Apesar de ela se manifestar tantas vezes na carne e no sangue. É na carne e no sangue que ela se manifesta. Mas não é contra a carne e contra o sangue que nós temos que lutar. Quando eu digo na carne e no sangue que ela se manifesta, é quê? Porque é nas pessoas, é nos vasos de honra e de desonra que habitam esta terra, nos escolhidos de Deus, nas ovelhas perdidas de Deus e nos filhos do diabo. Okay? Que continuamente, portanto, lutam contra esta semente. Apesar do diabo saber que o seu fim, aliás, ele sabe qual é o seu fim, okay? Ele quer arrastar muitos com ele. Então ele está fulo. Então ele move as suas influências, criando doutrinas, não é? Heresias, tudo para quê? Para afastar as pessoas, portanto, de Deus, para levar o maior número com eles. E nós vemos a manifestação dessas lutas na carne. Mas a nossa luta não é contra a carne. Okay? Por isso o Senhor diz: vigiai e orai. Nós devemos continuamente batalhar em oração, continuamente estudar a palavra de Deus, continuamente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas há 2016, ou há 2014, ou há 2013 anos atrás, okay? Jesus Cristo veio, okay, como Cordeiro de Deus para pagar, para retirar o pecado do mundo, para vencer aquela morte que se tornou ativa no Jardim do Éden,
Quando o primeiro homem, quando a primeira mulher, em desobediência a Deus, resolveram rebelar-se, resolveram querer assumir o controle da sua vida. Dizer isto, Deus disse isto, mas eu vou fazer à minha maneira. E isto é que é o pecado. É, Deus diz isto, mas eu vou fazer à minha maneira. Deus diz aquilo, mas eu vou fazer à minha maneira. É? Por isso é que quando a Bíblia se refere ao pecado da rebelião, não fala de pecados. Fala de pecado. É apenas um. Tudo o resto são consequências. Todos os outros pecados são pecados da rebelião. São pecados de desobediência a Deus. Por isso é que quando nós olhamos para este mundo e vemos tanto crime, tanto roubo, tanta matança, tanto homicídio, tanto violação, 30 por uma linha, isto é reflexo de quê? De uma sociedade sem Deus, de um povo sem Deus, de um povo sem Jesus Cristo. Os atentados, as bombas, todas estas coisas, ainda que feitas em nome de deuses estranhos e deuses falsos, isto é resultado de um mundo sem Deus. Isto é resultado de um mundo sem Jesus. É o resultado de um mundo que não tem o amor de Jesus, não porque Jesus não tivesse dado o seu amor, porque Ele entregou-o com a sua vida, mas simplesmente o homem rejeita, portanto, o amor de Deus. E nesta Páscoa, irmãos, lembrando este ato que nós vamos celebrar com ceia, nós lembramos que para nós, para cada um de nós, não precisa de ser desta forma. Nós podemos fazer escolhas diferentes na nossa vida. Nós podemos escolher seguir Jesus. Nós podemos escolher fazer a sua vontade. Nós podemos escolher ser sal e luz neste mundo. São nossas escolhas. É interessante que quando Abel é morto por Caim, a expressão eis que o pecado está à porta. Não é? Diz lá, o pecado está à porta. Okay? Mas tu deves dominar sobre ele. Portanto, desde que o primeiro homem pecou, desde que Adão pecou, que o pecado vive, portanto, à nossa porta. Okay? Querendo ter controle sobre a nossa vida. E quando o pecado tem controle sobre a nossa vida, nós damos poder à morte. Okay? Para controlar a nossa vida também. Quando nós, porque também está à porta, e é interessante, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, diz que o pecado está à porta. No último livro da Bíblia, diz que Jesus está à porta. Ok? Então ambos batem. Não é? Temos de um lado o pecado a bater à porta, temos do outro lado Jesus a bater à porta. Quem é que nós vamos abrir a porta? Vamos abrir a porta a Jesus. Quando nós abrimos a porta a Jesus, a morte deixa de ter mais poder sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos celebrar, portanto, a ceia do Senhor.